Santa paz, meus irmãos, estamos aqui, mais um domingo, mais um culto de louvor ao Senhor, mais uma celebração online, e eu fico feliz poder estar aqui com você. Eu fico feliz porque, certamente, sem dúvida alguma, o bondoso Deus está cuidando de você, está abençoando a cada dia a sua vida e conduzindo você sob sua graça, sob o seu cuidado. E é nessa confiança que nós rogamos a Ele, que nós pedimos a Ele que nos acompanhe nesse tempo, que nos capacite a adorá-lo, que nos dê toda a graça e sabedoria suficiente para dar a Ele o nosso melhor. Mais um culto, mais uma celebração, mais um tempo na presença de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos conduza numa perfeita adoração, num perfeito louvor. Convido vocês a lerem comigo a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Também, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim, ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos capacite a adorá-lo e a exaltá-lo nesse momento. Vamos louvar, vamos adorar. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Mais um domingo aqui estamos para juntos adorarmos o nosso Deus, engrandecermos por tudo que Ele é e agradecermos, porque nós bem sabemos que se chegamos até aqui é porque as misericórdias dEle veio sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Fala aí pro irmão que está do teu lado, fala aí pro teu pai, fala aí pra tua mãe, pro teu filho. A misericórdia do Senhor é sobre a tua vida, a misericórdia do Senhor é sobre a tua vida. Vem louvar com a gente, porque Deus tem muito mais, com alegria, louvemos a Ele, em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Aleluia! O Senhor tem muito mais para mim e para você. Louve conosco.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tem o trigo, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais Deus, muito mais de Deus, muito mais dele na sua vida e na minha vida, sobre a tua casa. Vem Deus, muito mais. Obrigada, Senhor. É maravilhoso sabermos que esse Deus que tem muito mais dele sobre as nossas vidas é o que é suficiente para mim e para você, meu irmão. É Ele, o Deus que merece ser adorado, o Deus que merece ser exaltado, o Deus que enviou seu Filho para morrer por mim e por você. E o seu Filho não ficou ali naquele sepulcro, não, ele venceu e ele ressuscitou para que juntos vivêssemos de fé em fé, crendo nas promessas que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Louvemos, dizendo: Senhor, para sempre, para sempre, para sempre, seja adorado. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Obrigada, Senhor Jesus, por tão grande amor, Senhor. Obrigada. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado
Cantar aleluia, Senhor. Louvado seja Deus pelo que Tu és. Que nos nossos lares nesse momento você possa elevar a sua voz e cantar aleluia com seu coração, e cantar aleluia com seus pensamentos, e cantar aleluia pelo que Ele é. Diga: cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado Ele é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por Tua onipresença, Pai. Obrigada, Senhor, por Tua onipotência, Deus. Obrigada, Senhor, por Tua onisciência. O que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Obrigada, Senhor, porque podemos Te adorar, podemos Te bendizer, podemos engrandecer o Teu nome a qualquer tempo e hora das nossas vidas. Sejas exaltado para sempre e para sempre, nas nossas vidas, nos nossos lares e na nossa família. Que Deus continue a falar conosco e a receber a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que para sempre deve ser adorado, nós devotamos nossa vida, nosso louvor. Sim, a Ele toda a glória, para sempre, para sempre, para sempre. Glória ao Cordeiro de Deus, ao Redentor, ao Salvador. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele é presente dia após dia em nossa vida. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom poder compartilhar mais uma vez a santa palavra de Deus. Eu quero lembrar, eu quero retomar aqui que no último domingo nós ministramos sobre o desenho de Deus, o desenho do propósito de Deus para a vida de Esther, para o povo judeu, para Mardoqueu, no capítulo 4 do livro de Esther. Nós podemos ver ali o propósito de Deus acontecendo em meio a situações adversas, em meio a uma crise, em meio a conflitos. E é verdade, o propósito de Deus, ele acontece sempre, ou pode acontecer e se apresentar em contextos de crise e em contexto de adversidades. Essa é a realidade. Nós precisamos entender isso para não se perder, para não nos perdermos, para não conflitarmos.
Sim, Deus usa as circunstâncias, Deus usa as dificuldades, as crises, para nos ensinar, para nos revelar o seu propósito. Nós aprendemos também que o propósito, esse propósito de Deus que estava sendo planejado, que estava sendo revelado para a Rainha Esther, para o seu povo, para a sua família, acontece, se apresenta, dizendo que a unidade é condição indispensável. Esse propósito de Deus nos chama à unidade, revela que é pela unidade que Deus conclui, concretiza toda a sua vontade na nossa vida. Precisamos entender isso e viver o propósito de Deus mesmo que em crise. Precisamos entender isso e viver o propósito de Deus em unidade. Nós entendemos que este projeto de Deus, este propósito de Deus não é coisa de um. É trabalho de um corpo, é coisa de todos nós. Precisamos também lembrar e entender que o propósito de Deus na nossa vida, ele acontece através de pessoas. O propósito de Deus se estabelece na história da igreja, na história da humanidade, na história do povo de Deus, sempre usando pessoas. Deus levantou Moisés, Deus levantou Abraão, Jeremias, Daniel, Deus levantou Mardoqueu, Deus levantou a Esther. Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa a mim, Deus usa a você. Então o propósito de Deus é identificado em meio às crises e adversidades. O propósito de Deus é identificado e ele se apresenta no meio da unidade, ele promove a unidade, ele provoca a unidade. Esse propósito de Deus, ele acontece através de pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E isto é maravilhoso, isso é fantástico saber disso. Saber que o homem que protagonizou a queda, agora protagonizava a redenção da humanidade e protagoniza hoje o alcance e a pregação do Evangelho a todo mundo, a todas as nações e a todos os povos. Também nós vimos que o propósito de Deus, ele é desenhado pelo próprio Deus e ele envolve a disposição para enfrentar os desafios, para enfrentar os riscos da vida, para enfrentar os perigos e as impossibilidades. Nós vamos lidar muitas vezes com o improvável. Sim, precisamos estar pronto para isso. Abraão diz que creu contra a própria esperança. A sua esposa já estava com seus quase 100 anos, 99 anos de idade. E ali Deus prometeu a ela que ela daria à luz um filho. Olha só, como pode ela já, na sua velhice, ouvir uma promessa dessa? É um improvável, parece de fato aos olhos humanos impossível. Mas o propósito de Deus se dá em meio a circunstâncias que parecem improváveis, as situações que pareçam improváveis. Então, queridos, por último, é preciso a gente entender que o propósito de Deus na nossa vida precisa ser aceito, abraçado. A aceitação do propósito gera ousadia necessária para as decisões que mudarão o rumo da nossa vida. Quando nós entendemos o propósito, quando nós abraçamos o propósito de Deus, ganhamos força, ganhamos coragem, ganhamos ousadia para seguir e para caminhar no plano já escrito, já desenhado, já planejado por Deus. Os nossos dias já estavam contados, mesmo antes que existíssemos. Eram substância ainda informe, e o Senhor já conhecia a nossa vida, já sabia de todos os nossos dias, de tudo que viveríamos, de todo o propósito para a nossa vida. Amados, eu quero convidá-los então para ler comigo o texto de Esther, ainda em Esther, capítulo 7. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o privilégio de viver esse propósito. Como é bom viver o propósito de Deus, como é bom experimentar o propósito do Senhor, como é bom poder
participar desta causa, participar desse plano, deste projeto soberano e eterno, que é o projeto de Deus, que é o propósito do Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: não existe nessa relação do homem com Deus, a nossa relação com Deus, não existe coincidência, existe providência. Tudo é uma providência de Deus na nossa vida e Ele usa todas as coisas para trabalhar o seu propósito na nossa vida. Então nos deixemos ser conduzidos para este propósito e neste propósito. O texto de Esté 7 vai nos dizer: então o rei e Amã foram ao banquete na casa ou com a rainha Esté. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, ou seja, no segundo banquete que a rainha preparara, o rei perguntou de novo: rainha Esté, qual é o pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então, a rainha Esté respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu povo pedido, esse é o meu pedido e esse é o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, para a morte, para a aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes então perguntou à rainha Esté: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esté. Voltando o rei do jardim do palácio, do salão do banquete, ele viu Amã caído sobre o assento onde Esté estava reclinada. Então ele exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei na ocasião em que tentaram contra a vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Louvado seja Deus pela sua palavra, e que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite a entender o texto sagrado, que Ele nos ensine mais uma vez a sua santa palavra. O privilégio de viver, de desfrutar do propósito de Deus em nossa vida. Vejam, queridos, que em primeiro lugar, o privilégio de viver o propósito de Deus é o privilégio de viver sua assistência. Que coisa linda e que coisa especial é. Nós vamos ver no verso 1 e no verso 2 que Deus está conduzindo toda aquela situação. Era o segundo banquete que a rainha Esté havia convidado o rei juntamente com Amã, porque ela esperava aquele momento exato em que ela revelaria toda a conspiração de Amã contra o seu povo,
contra os judeus. O texto diz: então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté. Na outra versão vai dizer: para beber com a rainha Esté. Vindo, pois, o rei para beber com a rainha Esté. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, no segundo banquete, o rei então perguntou novamente à rainha. Ele disse: rainha Esté, qual é o pedido? Havia ali então uma expectativa de que ela revelasse qual era a intenção, porque ela entrara diante da presença do rei sem ser chamada, correndo risco, sob risco. E quando ela ali chegou, o rei estendeu o cetro para ela, e naquela ocasião ele disse: o que desejas? Ela então: se é do querer do rei, se é da vontade do rei, eu gostaria que o rei participasse de um banquete comigo, que trouxesse também a Amã. E eles foram. Chegando lá, o rei disse: então, Esté, qual é o teu pedido? Dar-te-ei até metade do meu reino. A rainha disse: ó rei, se for da sua vontade, se for do seu agrado, eu gostaria que você viesse a um segundo banquete e que também trouxesse a Amã para banquetear-se conosco. Vejam só, a gente percebe aí que há uma ação de Deus, que há uma assistência de Deus, que há um trabalho de Deus em favor dos judeus, em favor de Mardoqueu, em favor da rainha no texto sagrado. Veja a iniciativa do rei, observe os passos do rei, observe os interesses do rei, observe o clima de suspense, de expectativa que permeia o ambiente mental, tanto do rei como de Amã, e não apenas a mente, mas o coração, principalmente de Amã, que estava fervilhando, que estava inquieto. O rei queria saber da rainha qual era o seu pedido, qual era o seu pleito, a sua demanda. Veja a ânsia do rei. Diga-me o que queres, rainha, te darei. E ele repete isto por mais uma vez: até metade do meu reino. Estou pronto para te atender. Antes da curiosidade, irmãos, da curiosidade humana, há um trabalho silencioso de Deus, há um mover silencioso do Pai Eterno. Eu já falei aqui do Deus que está por trás das cortinas. Não aparece em nenhum momento no livro de Esté o nome de Deus, mas em todo tempo você vai notar Deus trabalhando, Deus tocando, Deus falando, Deus realizando. Aquele rei boçal, cheio de si, está rendido diante da rainha, está pronto, querendo ouvir o pedido da rainha, a demanda da rainha. Era Deus trabalhando, queridos, era Deus amolecendo, quebrantando, já inclinando o coração do rei para o seu propósito, para a vontade dele se cumprir, se realizar. Sim, aquele rei está ali oferecendo até metade do seu reino. Todo favorecimento o rei revela ali no poder. Todo aquele favorecimento revela um poder oculto, revela um trabalho de Deus, revela uma ação soberana do Criador, tocando e movendo todo aquele quadro e toda aquela situação. Por isso, nós podemos dizer aqui que é um privilégio viver o propósito de Deus, porque ao viver o propósito de Deus, nós vivemos também o trabalhar dele na nossa vida, a assistência dele na nossa vida, o toque dele na nossa vida, a providência dele na nossa vida. Nós vemos a garantia da sua intervenção, a garantia do seu trabalho, a sua eficiente ação, a sua eficiente providência
na nossa vida é real, quando o seu propósito está se executando, está se concretizando na nossa vida. É bom viver o propósito de Deus. Você não existe por acaso, você não é você por acaso. Há um propósito de Deus, há um plano estabelecido pelo Senhor, há uma história escrita para ser vivida, para ser então experimentada, para ser compartilhada. Há uma história para ser então usada por Deus para a sua glória e para o seu louvor. Há um propósito. Deus te chama para viver esse propósito. Deus te estabeleceu para um propósito. Deus te convida a viver o propósito dele para a tua vida. Deus poderoso, gracioso, onisciente, onipresente, soberano, aquele que pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, está aqui e Ele age, e Ele fala agora para você que tem a tua história em suas mãos, que tem a tua vida em suas mãos, que é Ele que desenha, que é Ele que planeja, que é Ele que arquiteta, que é Ele que projeta tudo. Ele é o Senhor da história, da vida, da raça humana, do povo judeu, de Mardoqueu, da rainha, e Ele intervém agora através daquele rei. Ele inclina o coração do rei, Ele trabalha o coração do rei, Ele desperta o coração do rei, embora seja um rei boçal, embora seja um rei praticamente dedicado a uma vida de balada, a uma vida de festa, a uma vida de banquete, um homem praticamente sem propósito na vida. Olhar para a vida do rei Assuero é notar a vida de uma pessoa que não tem direção, que parece não saber a que veio, por que veio, para que é, por que existe. Mas Deus usa estas circunstâncias, Deus trabalha em meio às questões improváveis, às impossibilidades, aos riscos dessa vida, às adversidades, e Ele ali faz valer a sua vontade, faz valer o seu querer. Isto é tremendo, meus irmãos, ver Deus agindo, ver Deus trabalhando, ver Deus operando. No livro de Esté ainda, capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado, estavam planejando uma emboscada para assassinar o rei Assuero, o rei Xerxes. E ele ouvindo esse relato, ele ouvindo esta história ali nos livros que contam a história do seu reinado, ele pergunta: que honra e reconhecimento foi dada a Mardoqueu? Que honra ele recebeu? Seus oficiais então responderam: nada lhe foi feito. Queridos, veja o mover, veja a ação de Deus, veja a assistência divina. Esse é o primeiro privilégio de uma vida vivida para a glória de Deus, de uma vida vivendo o propósito do Criador, é ter a sua assistência, é experimentada a sua assistência graciosa, é experimentada a sua assistência providencial, é experimentada a sua assistência cuidadora, a sua assistência provedora, a sua assistência libertadora, a sua assistência inigualável, poderosa, maravilhosa. E Ele está assistindo o seu povo, Ele está assistindo a Esté, Ele está assistindo a Mardoqueu. Mardoqueu estava na porta do palácio, vestido de pano de saco, porque o oficial, o primeiro-ministro do reinado de Assuero, havia decretado a morte de todos os judeus
consecutivamente a sua morte e até a morte da rainha. Irado, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, não o referenciava, não se inclinava para ele. Ele encheu o seu coração de ódio, ele encheu o seu coração de ira, e ele disse: eu não vou matar só a Mardoqueu, eu vou matar a todos os judeus espalhados em todo o Império Persa, 127 províncias. Ele vai ao rei, o rei autoriza, e agora Mardoqueu está vivendo esta tensão. Mas ele tinha vivido uma situação e que revela também a presença de Deus. Ele está na porta do palácio e 2 guardas, 2 oficiais do palácio estão conversando, e ele ouve a conversa e ele percebe então que aqueles 2 oficiais, Bigtan e Teres, estão planejando, estão conspirando contra o rei. Eles estão preparando uma emboscada para matar o rei Xerxes. Ele conta então para a rainha Esther, que faz conhecer, saber ao rei. O rei manda então averiguar, manda então fazer um inquérito, e é descoberto que tudo aquilo era verdade. Ele então manda enforcar aqueles homens, manda exterminá-los. E então Mardoqueu é promovido a oficial dentro do palácio. Veja, naquela situação, não foi por acaso, não foi uma coincidência ele estar ali e ele ouvir aquela história. Não foi uma coincidência, queridos, o rei de repente perder o sono. Ele que tinha acabado de sair de um banquete, tinha tomado vinho, tinha comido muitas iguarias, estava certamente com tudo possível para o sono, inclinado, ou deveria estar pronto para dormir. Mas ele não sente sono, pelo contrário, uma forte insônia lhe bate, lhe acomete. E então ele pede para que os seus servos leiam as histórias do reinado para ele. E na história, lá está o caso de Mordecai revelando aquela trama dos seus soldados para matá-lo. E ele pergunta: que honra foi dada a esse homem? É Deus trabalhando, queridos. É Deus agindo, é Deus cuidando, é Deus assistindo a Esther, assistindo a Mardoqueu, assistindo ao povo judeu. Deus está na história trabalhando em favor do seu povo. Ele nos assiste. Viver o propósito de Deus é ter a garantia da sua assistência permanentemente. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao irem por todo o mundo, fazerem discípulos de todas as nações, o Senhor garante-nos a sua assistência, garante-nos a sua presença. Ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Então viva o propósito de Deus. Aproveite a oportunidade de viver o propósito de Deus para a sua vida. Deixe Ele cumprir todo o seu plano para você. Segundo privilégio, segunda razão que é um privilégio viver o propósito de Deus, é exatamente por causa da capacitação. Primeiro é a assistência divina. Segundo é a capacitação necessária para o cumprimento do propósito. Aquele que desenha o propósito, aquele que nos chama para esse propósito, aquele que nos criou para o propósito para o qual criou, aquele que nos direcionou àquele propósito, é o mesmo que capacita-nos para cumpri-lo, para realizá-lo. Talvez você diga: quem sou eu? Não sou capaz. Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar.
oh meus irmãos, oh meus queridos, aquele que determinou, aquele que desenhou, aquele que planejou, aquele que definiu o propósito da tua vida e para o propósito para o qual a tua vida tem sentido, razão e deve ser, Ele mesmo é quem capacita. É Ele que dá a sabedoria necessária, é Ele que dá o conhecimento necessário, é Ele que dá todas as condições necessárias. A capacitação vem do Senhor. O livro de Esté, ainda no livro de Esté, capítulo 5, a palavra do Senhor vai nos mostrar que 3 dias depois, Esté vestiu seus trajes, e é bom eu situar você. Ela está indo falar com o rei. E no verso 4, que nós lemos na mensagem anterior, nós vimos que ela mandou dizer, no capítulo 4, ela mandou dizer para Mordecai, ela disse para ele, você sabe que ninguém pode ir até a presença do rei sem ser chamado. Se for sem ser chamado, corre o risco de morrer. Agora está ela, capítulo 5, no verso 1, indo em direção. E ela vai confiantemente, porque ela passara 3 dias de jejum. Ela passou 3 dias jejuando, manhã, tarde e noite, sem comer e sem beber, juntamente com todas as suas funcionárias. Juntamente com ela estava todo o povo judeu espalhado nas 127 províncias do reinado persa, jejuando, orando e clamando a Deus, lamentando diante de Deus, vestidos de pano de saco, envolvidos de cinza, humilhados perante o Criador. Neste contexto de humilhação, contexto de oração, contexto de jejum, contexto de luta, contexto de lamento, ela se apresenta 3 dias depois. Esté veste seus trajes de rainha, ela assume a posição de rainha, ela veste as vestes reais e coloca-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Ela entra sabiamente. Ela entra, meus queridos, e se posiciona na posição certa. Ela tem sabedoria de Deus, ela tem estratégia de Deus, ela sabe como se apresentar. Está aí o texto dizendo, 3 dias depois, ela veste as trajes reais. Ela não vai de qualquer maneira, ela assume a sua posição, veste as vestes do propósito. Lembra o que Mardoqueu, seu primo pai, disse para ela? Quem sabe não é para este propósito que você está rainha. Quem sabe não é para este propósito que você está no palácio. Ela agora veste as vestes do propósito. Ela veste as vestes reais. E ela vai até o rei. E ela diz, ele estende o seu cetro para ela. O texto diz que ele estende o cetro, e ao estender o cetro, ele estava aceitando Esté. Ao estender o cetro, ele estava ministrando favor para Esté. Queridos, é Deus trabalhando. Queridos, é Deus capacitando Esté. É Deus dando a sabedoria necessária naquele momento tão crítico, naquele momento tão arriscado para ela. Deus a deu favor. Deus lhe deu sabedoria. Ela se posicionou na posição certa. Ela se coloca no lugar certo. De forma que o rei percebeu rapidamente e imediatamente estendeu para ela o seu cetro. Então ela tem sabedoria, ela tem estratégia de Deus e ela tem o favor do rei naquela hora. Isso é lindo. E ela toca na ponta do cetro, num gesto de respeito, de reverência e de gratidão. E é isso que Deus faz.
quando nós aceitamos, quando nós vivemos, quando nós abraçamos o seu propósito, Ele se compromete em nos capacitar, nos dá a sabedoria necessária, a humildade necessária, as estratégias necessárias, a gratidão necessária, a reverência necessária, o respeito necessário. Vamos viver o propósito de Deus e Ele mesmo nos capacitará para cumpri-lo de forma excelente, de forma a glorificar o seu nome, de forma a exaltar o seu nome. É um privilégio viver o propósito de Deus. E ao viver o seu propósito, nós temos a garantia da capacitação. Então, primeiro, é um privilégio viver o propósito de Deus por causa da sua assistência silenciosa, providencial, milagrosa, graciosa, tão especial, sem que mereçamos. Por causa da sua graça Ele faz, por causa da sua glória Ele ministra. É um privilégio viver o propósito de Deus, porque ao viver o seu propósito, nós desfrutamos da capacitação que vem do céu. Talvez você diga, como Jeremias, eu não passo de uma criança. Arão disse, Senhor, eu não sei falar. Mas Deus disse, sou eu que vou falar através de... Aliás, Moisés que falou, eu não sei falar. Aí o Senhor disse, eu vou falar, não te preocupas. Louvado seja Deus. Ele diz, abre a tua boca e eu te encherei. Os discípulos eram pessoas indoutas, iletrados. Apenas Lucas era médico, os demais iletrados, analfabetos, pescadores, pessoas simples. Mas a Bíblia diz que Deus chama as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus chama as que não são para reduzir a nada aquelas que são. Ele é o Senhor, é Ele que capacita aqueles que Ele chama, àqueles que Ele revela o seu supremo e o seu eterno propósito. Meu querido, a graça de Deus para você, a providência de Deus para você, a capacitação de Deus para você, deixe-o usá-lo, deixe que Ele instrumentalize a tua vida, deixe que Ele faça milagres, maravilhas através da tua vida, deixe que Ele fale através de você, deixe Ele revelar a sua glória através da tua vida, cumpra o propósito para o qual você existe. Você não existe por acaso. Lembro-me quando me converti, que os nossos jovens cantavam uma canção que dizia assim, porque eu nasci, porque eu estou aqui, e o futuro como será para mim? Qual a resposta? Eu pergunto, qual a resposta para mim? Deus tem um propósito, querido, você existe por causa desse propósito, e o propósito de Deus tem um fim único, a sua glória. Esta é a razão para a qual você existe, para a qual você é quem é, para a qual você está onde está. Deus tem um plano e Deus tem um propósito para você e Ele te capacita para cumprir esse propósito. Terceiro e último lugar, é um privilégio viver o propósito de Deus, porque esse Deus que garante a assistência silenciosa, graciosa, providencial, é o Deus que capacita, dando a sabedoria, dando a estratégia, dando o conhecimento, dando a direção, dando a capacidade da humildade, a capacidade da reverência, a capacidade da gratidão. Esse Senhor que desenhou o propósito, que definiu um propósito para a nossa vida, nos faz viver esse privilégio também garantindo a autoridade. Garantindo a autoridade. E agora eu convido você para ver aqui o texto de Esté, capítulo 7, a partir do verso 3 agora. Diz assim, então a rainha Esté respondeu, se eu posso contar com o favor do rei? Ele tinha perguntado, o que queres? Posso te dar até metade do meu reino.
E ela disse: eu posso contar com o favor do rei. Se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido, este é o meu desejo. Esta é a minha petição, este é o meu desejo. Se é do agrado do rei, poupar a minha vida. Se é do favor do rei, se é do agrado do rei, que também poupe a vida do meu povo. Era esse o pedido, era esta a necessidade, era esta a demanda da rainha Esther diante do rei Assuero. E o texto sagrado nos mostra aí no verso 4, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, para a morte, para a aniquilação. Era exatamente isso que estava no decreto. O decreto que fora promulgado por Ramã dizia que o povo judeu, em todas as províncias, onde eles estivessem, deveriam ser destruídos, deveriam ser mortos, deveriam ser aniquilados, totalmente eliminados de todas as 127 províncias do reinado persa. Ela disse: eu quero do rei, que o rei preserve a minha vida e que o rei preserve a vida do meu povo. Queridos, o que está acontecendo aqui é que Esther está vivendo o seu propósito. Por fim, ela está vivendo tudo que Deus planejou para a vida dela. Por fim, Esther está vivendo a razão para a qual agora ela era rainha. E se você pegar a história, toda a história, desde o primeiro momento, quando a rainha Vasti, no capítulo 1, verso 12, recusa-se a apresentar diante do rei. E isso era impossível. Isso era inaceitável. Era improvável, irmãos, que uma rainha recusasse apresentar diante do rei. Veja só, a rainha e qualquer um outro só podia se apresentar quando chamados. A rainha Vasti fora chamada e ela disse não, ela recusou-se e por isso foi banida do reinado, foi retirada do palácio, perdeu a coroa e o rei ficou sozinho. Já era Deus trabalhando. Está aí, capítulo 1, versículo 12. Passado 4 anos, capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que o rei Assuero, ou Artaxerxes, ou Xerxes, aliás, tendo apaziguado seu coração, ele refletia sobre tudo que tinha vivido com Vasti. E naquela ocasião, os seus conselheiros o orientam a promover um grande concurso no reinado para que, então, Vasti fosse substituída. É Deus trabalhando. O conselho daqueles jovens está apontando para a providência de Deus, para aquela hora que Esther agora está vivendo, defendendo o seu povo, advogando pelo seu povo, ali diante do rei. É Deus em ação. Aqueles jovens, aqueles conselheiros disseram no verso 3 do capítulo 2, ponha o rei oficiais em todas as províncias do império para trazer todas as lindas moças ao harém da cidadela de Susa. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, o oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Vejam só, Deus está trabalhando, Deus está agindo durante toda a história. Capítulo 2, verso 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, da tribo de Benjamim, ou seja, ele era judeu, filho de Isaí, neto de Semei e bisneto de Quis, era da família do rei Saul. Olha só, queridos,
Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Ele também criara a jovem Esté, ou Hadassa. Hadassa e Esté é a mesma coisa. Ela tinha perdido o pai, ela não tinha mãe. E ela é levada para ser uma dessas jovens que passaria por aquele concurso. O verso 9 do capítulo 2 diz: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça. Alcançou graça. É Deus trabalhando, é Deus costurando, é Deus tecendo, é Deus preparando tudo para que o propósito dele chegasse aquele momento, chegasse aquela hora. Capítulo 2, verso 17 diz: e o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres. O rei amou, gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. É Deus cuidando, é Deus agindo, é Deus trabalhando, Ele assistindo, é Ele capacitando e é Ele dando a autoridade para ela defender agora o seu povo ali. Deus já vinha agindo. Capítulo 2, verso 22 diz: e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha. Ou seja, aquele caso que ele tomou conhecimento dos soldados que estavam planejando a morte do rei. Foi uma ação de Deus, foi um trabalhar de Deus, foi o cuidado de Deus. Enfim, meus queridos, são muitos os sinais da ação de Deus. Agora, a rainha Esté está dentro do palácio, capítulo 7, versículo 4, e ela está ali agora intercedendo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, para a morte, para a aniquilação. Se apenas tivesse sido vendido como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria vir perturbar o rei. Mas é uma questão de vida. E ela disse: ó rei, salva a minha vida, salva a vida do meu povo. Queridos, Esté está cumprindo o seu propósito. Ela não estava no palácio por acaso. Não era uma coincidência a presença da rainha Esté ali no palácio. Não era uma coincidência ela ter sido escolhida. Não foi uma coincidência a rainha Vasti ter recusado ir perante o rei Xerxes. Não foi uma coincidência o conselho que aqueles jovens deu para ele fazer o concurso, chamando as jovens belas de todo o reinado. Não foi uma coincidência o eunuco que faria a seleção regai ficar encantado e gostar de primeira mão da rainha Esté e lhe dar todos os cuidados. Não foi uma coincidência o rei amá-la mais que a todas, gostar dela mais do que a todas as mulheres do reinado. Não foi uma coincidência ela está ali naquele lugar. E Mardoqueu já tinha dito: quem sabe não é para isto que estás neste lugar. Capítulo 4, versículo 14. Olha só o que Mardoqueu tinha dito para ela: pois se você ficar calada nessa hora, o socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, a família de seu pai, morrerão. Quem sabe, olha só, quem sabe se não foi para este momento, ou para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. A rainha Esté está agora, queridos, cumprindo o seu propósito lá. Ela está defendendo o seu povo. Ela está ali se colocando em nome do seu povo. Quando ela pede por si, ela pede por si e pelo seu povo. Ela se identifica com o seu povo, queridos. Deus está dando para a rainha Esté a autoridade, sim, a autoridade untada, ungida de humildade, porque ela diz: se é da vontade do rei, se bem parecer ao rei, que o rei tenha clemência, que o rei tenha compaixão de mim e do meu povo. Fomos vendidos para sermos mortos, aniquilados para sermos destruídos. Ela é agora
revestida pela autoridade do Senhor com humildade. A autoridade untada de sabedoria, ela se coloca com muita sabedoria. Veja o verso 3, como ela fala no verso 3. Ela diz, então a rainha, o texto diz, então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei. Segundo, se isto lhe agrada, poupe a minha vida. Sabe por quê? Porque o rei nem sabia quem era o povo para o qual o Amã tinha pedido autorização para destruir. Então ele não estava nem aí. Não fazia diferença para ele. Então ela usa uma autoridade sábia. E ela pede dizendo, olha, eu peço por minha vida e a vida do meu povo. Isto é sabedoria. Nós percebemos aí que o Senhor concede a ela a autoridade humilhada. Poupe a minha vida, poupe a vida do meu povo. Esse é o meu pedido, esse é o desejo do meu coração. Ouça o apelo da rainha. A autoridade para defender, que é o que ela faz aí no versículo 4. Ela está defendendo, ela está advogando, ela está pedindo, ela está intercedendo pelo seu povo. E ela diz, se ele tivesse nos vendido para ser escravos, eu ficaria em silêncio, eu não perturbaria o rei. Olha a sabedoria dela, olha a graça que ela usa, olha a estratégia dela. É a autoridade de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus que está sobre ela. Autoridade para defender, para interceder, para advogar em favor do seu povo. Ela se identifica com o seu povo, ela não se coloca à parte, ela se coloca no meio, ela se coloca na mesma condição. Ela ali, embora vestida com as vestes reais, mas o coração está vestido com a humildade da família que ela representava, os judeus. Queridos, isso é lindo, isso é fantástico. Ela também usa aí a autoridade para denunciar no versículo 6. Veja o que diz o versículo 6. Respondeu Esther, porque o rei perguntou, quem é este? Quem é este que quer matar a minha rainha, que quer destruir o seu povo? Ela responde, o adversário é o inimigo Amã. Esse perverso, e ela falou na frente, ela usou autoridade, ela usou ali a força de Deus, a graça de Deus, a capacidade de Deus, a assistência de Deus, para poder denunciar o mal, denunciar a trama, denunciar a conspiração, denunciar toda aquela armação que Amã tinha feita para matar Mardoqueu, para matar os judeus e, consequentemente, matar a ela. Ela agora está denunciando, ela advoga, ela denuncia, ela age com autoridade, uma autoridade untada de humildade, uma autoridade ungida, untada de total sabedoria, de total reverência. Sim, meus queridos, Deus é quem nos dá assistência para vivermos o seu propósito, nos dá capacitação para cumprirmos o seu propósito, nos dá autoridade para realizarmos a sua vontade. Ele disse, ide por todo o mundo, Mateus 28, versos 18 a 20. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, glória a Deus.
aquele que nos chama para o propósito, assiste, capacita e dá autoridade. Autoridade para advogar, para interceder, para apresentar. Autoridade para denunciar o pecado. Autoridade para enfrentar o inferno. Autoridade para pregar o evangelho. Autoridade para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Autoridade para ser igreja, povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Meus queridos, por isso, viver o propósito de Deus é um privilégio. O resultado para aqueles que vivem o propósito de Deus é saber que Deus age, que Deus se responsabiliza por aqueles que se dispõem, que Deus capacita a cada um para a sua missão e que é Ele mesmo que nos reveste de toda a autoridade para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que, como Esté estava ali naquele lugar e identificou o seu propósito, a razão para a qual ela estava no palácio e era agora rainha, você também entenda por que você é quem você é, por que você está onde você está, por que você faz o que você faz. Não é por acaso, não é uma coincidência. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, um projeto para a tua vida. Ele quer te usar e Ele quer te assistir nesta missão. Ele quer te capacitar nessa missão e Ele quer te autorizar nessa missão. E a autoridade está no nome dEle. Vá e faça, pregue o evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ser tu uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Que bom, que privilégio ser igreja de Cristo e, como igreja de Cristo, viver o seu propósito. Saber que não somos igreja por acaso, não somos igreja por coincidência, somos igreja para uma missão, somos igreja para um propósito. E por causa desse propósito e por causa dessa missão, queremos que você fique ligado, atento aí aos nossos avisos, à programação da igreja para esta semana. Amém? Vamos lá? Pessoal, paz, tudo bem com vocês? Bom, nós da Juventude Elo estamos realizando todas as segundas-feiras uma live no nosso Instagram, @elojovem. Nós estamos nos reunindo pelo nosso celular, cada um em sua casa. Nós não podemos nos reunir no templo por conta do vírus, mas isso não nos impede de estarmos juntos para glorificar a Deus. E ela tem a duração de 1 hora, então começa às 10h30 e vai até às 11h30 da noite. E qual o intuito dessa live? Para glorificar a Deus junto conosco, com toda a igreja. Tem sido uma bênção, tem sido edificante. Nós temos louvado ao Senhor e também temos sido alcançados pela sua palavra. Também compartilhar um pouco sobre temas pertinentes à nossa juventude e vida cristã. Então nós esperamos você nessa segunda-feira, hein? Não vai perder, né? Abraço, Deus abençoe. Que quarta-feira nós teremos o nosso relógio de oração, que você possa separar esse momento para dedicar ao Senhor, para que nós possamos orar sem cessar e alcançar a vitória. E eu convido você a estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, para a glória de Deus. Te espero lá. Para que nós possamos ficar cada vez mais unidos como corpo de Cristo, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Temos 6 células de adulto acontecendo nas quintas-feiras às 8 horas. Temos 3 células jovens, uma na quinta-feira às 8, outra na sexta-feira às 8 horas, e uma no sábado às 3 horas da tarde, e temos também uma célula adolescente, acontecendo na quinta-feira às 7h30. Elas não deixaram de acontecer por conta da pandemia. A equipe de comunicação tem trabalhado incessantemente para que nossas programações continuem ativas, mesmo que à distância, mas que, como corpo de Cristo, possamos nos unir através das redes sociais, através da tecnologia que hoje é disponível. Não vai perder, né? Abraço, Deus abençoe. Olá,
Olá, crianças, eu tenho um convite especial para fazer para vocês. A nossa célula, o Conecta Kids. Sim, nós temos uma célula, o Conecta Kids. Certo? Então não deixe de participar. Tem louvor, tem palavra, adoração e muita brincadeira. Então, chama um amiguinho para participar com a gente, mas não fique de fora. Um beijo, a sexta-feira às 19 horas. Anota aí, sexta-feira às 19 horas. Não fique de fora. Um beijo. Deus abençoe. O salmista, no Salmo 119, 97, diz: ó quanto amo a tua lei, nela medito todo dia. Nós precisamos meditar. E substituindo a nossa escola de conhecimento bíblico, a nossa ECB, que acontece no sábado, nós temos o momento devocional com a família, o culto doméstico. E nós gostaríamos que você priorizasse, que você fizesse o possível, que você não abrisse mão do culto doméstico, todo sábado, às 18 horas. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, que mesmo diante desse contexto de isolamento social, privados de estarmos juntos na casa de Deus, louvando ao Senhor, mesmo assim, você tem contribuído participando dos cultos online, participando das células e também contribuindo com seus dízimos e ofertas para mantimento da casa do Senhor, da nossa IBF. Pois foram com eles que conseguimos honrar com os nossos compromissos assim propostos. Ficamos felizes, pois juntos estamos conseguindo trilhar esse caminho. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Uma boa semana a todos e a palavra é esperança em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Meus amados, como foi bom esse tempo, juntamente com vocês, louvando a Deus, adorando o Criador, ouvindo a sua palavra, sabendo deste propósito, sabendo que não existimos por acaso, que tem um propósito, que há um plano de Deus para a nossa vida, somos chamados para a glória dEle, e Ele nos assiste, Ele nos capacita e nos dá autoridade para viver esse propósito. Então nós vamos encerrar o nosso culto, vamos seguir a nossa caminhada sabendo desse propósito, vamos viver para a glória de Deus, vamos viver para o louvor do Senhor. Eu convido você para orar comigo nesse momento. Pai eterno, em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo por esta noite, por mais este domingo, por tua palavra que foi anunciada, pelo louvor que a ti foi ministrado. Obrigado. Que a tua bênção agora chegue a todos os lares, chegue a todas as casas, chegue a todas as pessoas que, ó Deus, estão tendo a oportunidade de ouvir, de acompanhar este culto, aqueles que, ó Deus, verão, ouvirão, ó Deus, em outros momentos, através do canal da Igreja Betel Funcionários 2 no YouTube. Dá a graça a cada um de entender o seu propósito, de entender que o Senhor garante a assistência, que o Senhor garante a capacitação e a autoridade para cumprir. Deus nos ajuda a cumprir a nossa missão todos os dias dessa semana. Eu te peço por aqueles que estão enfermos, todos que estão enfermos, se alguém infectado, aqueles que estão em recuperação, o Senhor restaure por completo, o Senhor cure por completo, para a glória e para o louvor do Senhor. Abençoe-nos, supra todas as nossas necessidades, abre as portas, provê para a tua igreja, usa cada filho e filha, cada servo e serva para serem mantenedores, sustentadores, provedores da tua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, Senhor, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém.